Durante todo o mês de março, o portal Tapejara Agora trouxe uma série de entrevistas com foco no mês da mulher. E para fechar com chave de ouro, nós estamos aqui no consultório da Xana, que é psicóloga e atende em toda a região de Tapejara, para falarmos justamente sobre esse universo feminino e tudo aquilo que nós aprendemos ao longo do mês de março. Xana, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer. Xana, o mês da mulher não é apenas uma data, dá para se dizer que é um período de reflexão. Sem dúvidas. Eu acho que, na verdade, o Dia da Mulher são todos os dias, né? Existe uma data simbólica para marcar isso, mas eu acho que essa reflexão sobre as mulheres deveria ser feita todos os dias, né? Hoje a gente tem uma sociedade que as mulheres estão evoluindo e alcançando seu espaço, mas a gente ainda tem muita coisa a conquistar, né? Pois é, ao longo dessas entrevistas que a gente fez no mês de março, conversamos com mulheres ligadas à área da saúde, também ao empreendedorismo, à política, quer dizer, todas elas com pelo menos duas cargas, digamos assim, diárias, que eram as suas atividades profissionais, mas também aquelas dentro de casa. A mulher ainda tem esse poder e ainda precisa colocar em prática todas essas ações? Na verdade, não é que isso seja um poder, né? Eu acho que isso acaba sendo até um pouco, de certa forma, prejudicial, porque acumulou muita sobrecarga sobre a mulher. Claro que socialmente a gente ainda está começando a quebrar esses tabus, mas na maioria ainda da cultura, a mulher tem que ser boa filha, boa mãe, boa esposa, boa profissional, né? Enfim, tem que ser boa em tudo e dar conta de tudo, né? Claro que hoje a gente percebe que sim, está começando a haver uma divisão de tarefas, por exemplo, em um casal, tanto homo quanto hétero, enfim, né? A sobrecarga não fica sempre em cima de uma pessoa, está começando a haver uma divisão de tarefas. Isso é só um início, então? Muito início. É apenas o começo, porque isso ainda não é na maioria, né? Isso é a minoria dos casos ainda, porque a mulher ainda é a responsável, teoricamente, né? Colocam nela a função sobre tudo, sobre cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar, cuidar, digamos assim, do companheiro, companheira, enfim, né? Então essas coisas ainda recaem sobre a mulher. Em pleno 2022, isso ainda acontece? Ainda acontece, bastante. Essa cobrança, ela se deve ao passado, digamos assim, à forma como se olhou para a mulher ao longo da história? Olha, se a gente for pegar, claro que existe uma questão cultural, da antropologia mesmo, né? Porque se a gente pegar o homem lá de trás, o homem primitivo, digamos assim, o homem era responsável pelo quê? Pela caça e pela pesca, né? Então a visão dele era isso. A mulher tinha que cuidar da casa, digamos assim, que não era casa, mas enfim, da casa, dos filhos e estar com a visão sempre no todo, ao redor, para impedir que algum animal viesse ou alguma coisa assim. Então existe uma questão cultural, mas também existe uma questão do machismo, né? Onde o homem, como no começo ele era o provedor, né? Então ele começou a ter um certo poder sobre a mulher, né? E eu acho que isso veio seguindo culturalmente, né? Veio passando, sabe? Essa questão de que então o homem domina a mulher, o homem traz o dinheiro, a comida, né? O dinheiro, enfim, para casa, todas essas questões. Então aí começa o machismo, eu acredito. Agora, esse machismo, ele se dá muitas vezes de forma forçada pelo próprio homem ou pela sociedade como um todo? Eu acho que ambos. A gente conhece muitos homens machistas por si, né? Pela questão de que nós estamos numa cultura, pelo menos aqui, né, no Rio Grande do Sul, onde grande parte são italianos, alemães, enfim, de que homem não chora, né? Homem não tem emoções, homem guarda tudo para si, resolve tudo consigo.
Então, acaba reforçando essa figura de que o homem é o homem, né? Ele não pode chorar, ele não pode ter sentimentos. Seria a força. Isso, a força. Então, eu acho que vem disso também, dessa cultura que os pais acabam criando o homem como aquele cara, né? Que não pode chorar, não pode fazer nada. E vem também da questão da sociedade, sim. A nossa sociedade é patriarcal, ainda. E acaba fazendo essa cobrança em cima das mulheres. Inconscientemente, sim. Agora, o que fazer para mudar essa situação? Porque eu acredito que isso seja um trabalho, inclusive, pessoal, de cada mulher, de dúvida. cada cidadão, de cada pessoa, né? Temos muita coisa a fazer, eu acho, né? Uma delas, acho que a gente já está fazendo, que é tentar conquistar cada vez mais o nosso espaço, mas eu acho que também é nos cobrar menos, né? Como a sociedade nos coloca essa cobrança e a gente às vezes acaba acatando, né? Essa cobrança toda, uma das coisas seria nos cobrar menos, tentar entender que a gente é mulher, mas a gente é humana como um homem, né? E que nem sempre a gente vai dar conta de tudo e que, ok, né? A gente vai ter participação em várias áreas da vida, mas a gente nunca vai ser 100% em todas elas, porque isso é humanamente impossível. Né? Independente de ser homem ou mulher, é humanamente impossível. Agora, para esse entendimento acontecer, ele leva tempo, né? Leva. A nossa sociedade está caminhando para isso, né? Com esse espaço maior que as mulheres estão tendo, inclusive isso, né, que vocês estão fazendo, também é um espaço que possibilita essa reflexão. Então, eu acho que dessa maneira, dessas formas, assim, com a mulher lutando, ganhando espaço, com a mídia trabalhando, enfim, com tudo isso, eu acho que sim, temos chance de mudar isso. Não vai ser a curto prazo, mas vamos mudar. É um trabalho de formiguinha. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre a tua profissão. Como é que você chegou na área da psicologia? Olha, na psicologia, antes de chegar nela, quando muito criança, eu queria ser professora, mas muito criança mesmo. Aí depois eu gostava muito do direito, não do direito em si, mas de juiz, promotor, enfim. E aí eu pensava muito em fazer uma faculdade de direito. Porém, eu não tinha um entendimento de tudo que eu precisava para chegar até ser uma juíza ou uma promotora, enfim. E aí, quando eu fui me dar conta de todo o direito, tudo que eu teria que estudar, eu vi que realmente não era aquilo, né? E aí veio a psicologia, porque eu sempre me interessei por esses assuntos, sempre gostei de ler livros sobre, reportagens sobre, enfim. E veio a questão da psicologia e eu fui fazer vestibular, passei, entrei. Porém, eu tenho um pai que é do ramo de farmácia, né? Empresário de farmácia. E aí eu sou filha única. Então, ele nunca me cobrou isso. Mas a cobrança, como eu digo, era minha, né? E socialmente eu escutava, mas o teu pai tem farmácia, por que tu vai fazer psicologia? Né? Aquela coisa do social também. E aí eu parei, tranquei a faculdade de psicologia, fui fazer vestibular de novo para farmácia, passei e comecei a cursar. Primeiro semestre, não é isso que eu quero voltar para minha psicologia. Aí eu acabei voltando e retornando. Foi ali que você percebeu que a psicologia era realmente a tua área? Ali mesmo. Mas de qualquer forma, farmácia, psicologia, é tudo de certa forma ligado à área da saúde. Sim. Esse era o teu lado, era na questão de ajudar as pessoas? Era. E na verdade, se dependesse do meu pai, eu teria feito medicina. O sonho, digamos assim, dele, para muito além de farmácia, era medicina. Só que também tudo que tu tem que ver na medicina não era o que eu queria. Se fosse, digamos assim, tu já entrar específico para um conhecimento de uma certa área que tu queira se especializar, ok, mas eu posso dizer assim que eu acho que eu não teria estômago para aguentar toda a faculdade. Agora, qual é o ramo da psicologia que mais te atrai? Assim? O que mais te chama atenção quando você acorda todas as manhãs e pensa, estou indo para o consultório e vou atuar? Na verdade, desde que eu estudava, a clínica sempre foi o meu chão, assim, o que eu gostava muito, né? De estudar, de ler, de pesquisar, de fazer estágio, enfim.
Eu atuei também em serviço público, saúde pública, né? E atuei também por quase 4 anos na área organizacional. Mas acabei parando porque o que me chama é a clínica, consultório. E na hora de clinicar, o que mais você se depara? Porque a gente percebe hoje em dia, nessa vida mais moderna, mais corrida, a depressão, o estresse, a ansiedade, eu acredito que esteja pesando bastante, né? Sim. No não só nas mulheres. Não. Mas no consultório, a procura maior é das mulheres. Ah, é? Sim. O número de atendimentos das mulheres comparado aos homens, de homens é muito menor. Acho que também por aquilo que falamos antes, né, de ser cultural, do homem ter que ser forte, lidar com suas coisas sozinho, enfim, né? E também por uma questão até às vezes de vergonha de procurar ajuda, né? Mas a grande parte são mulheres, e mulheres que vêm com crises de ansiedade, justamente por essa sobrecarga que a gente tem, mulheres com depressão, porque aí acaba gerando um sentimento de culpa, né? De que ela não dá conta de tudo, que ela não consegue tudo, enfim. E mulheres com bastante conflitos de relacionamento, porque, digamos assim, alguma área sempre vai ficar menos perfeita, digamos assim. Não vai ser perfeita, mas vai ficar um pouquinho a desejar. E, às vezes, essa área acaba sendo o relacionamento e aí o casal acaba entrando em conflito, né? E aí a mulher vem... Geralmente é a mulher que dá o primeiro passo para resolver os relacionamentos e a mulher vem para a terapia. Existe uma idade, um perfil médio de mulheres? Que buscam terapia por essa razão, eu diria que em torno de 30 a 50 anos. Menos de 30 são por outras razões, geralmente. Não que não exista, né? Mas as razões às vezes são diferentes. E mais de 50 também. Olhando para o futuro, como é que você vê a sociedade hoje nessa questão mais psicológica, com tudo isso que anda acontecendo no mundo? A gente vê muita coisa triste, muita notícia ruim, inclusive uma guerra agora acontecendo, né? Uma coisa que é inconcebível no mundo como hoje, no século em que estamos, mas enfim, que é aquela coisa do poder, da ganância, enfim. Mas como eu sou psicóloga, eu sempre acredito no melhor, digamos assim, sempre espero que o melhor aconteça. Se a gente continuar com esse trabalho, se a gente continuar com essa questão assim de poder refletir, pensar, levar isso, né, para a sociedade, eu acredito que a gente possa mudar sim, que a sociedade possa ser um pouco mais humana, independente de homens ou mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho como que as pessoas te encontram. A grande maioria me encontra pela rede social, Instagram, Facebook, né? Eu tenho uma página no Facebook, tenho uma página no Instagram, só... Aparecendo aqui na tela agora o endereço. Isso, só profissional. E aí a maioria do pessoal me encontra por ali, tem meu WhatsApp ali, meu telefone, e aí por ali elas me chamam. Geralmente na região de Itapejara. Isso. Eu atendo algumas cidades vizinhas, tipo, eu atendo pessoas de Sananduva, Ibiaçá, já atendi de Sertão, Coxilha, acabo atendendo aqui, mas atendo de algumas cidades vizinhas. Quero te agradecer imensamente por ter esse bate-papo conosco, por trazer essa visão diferenciada, e eu espero que a gente tenha esse papo muitas outras vezes. Eu que agradeço, se precisarem, estou aqui para isso.